Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à quinta e última sessão aqui do dia da Arena Fintech, Febraban Tech 2025. Dessa vez a gente vai fechar com um painel formato Pocket, ou seja, apenas com dois convidados aqui, dois painelistas e um moderador. E dessa vez a gente vai falar sobre segurança, cibersegurança. O título da sessão é Protegendo o Futuro das Transações Financeiras. E como a gente sabe bem, tanto bancos quanto fintechs tem que estar preparado para as regulamentações, além dos novos riscos operacionais. E são muitos, a gente vê constantemente, o fraudador está alguns passos à frente, mas as organizações estão tendo que sempre correr atrás disso. E, obviamente, temos o elemento como a inteligência artificial também trazendo mais variáveis para a mesa. Para poder fazer esse papo, eu convido então aqui para a mesa a Anelise Ragone de Matos, Superintendente Nacional de Governança de TI na Caixa. Salva de palmas, por favor. E o Gustavo Gerum, CEO do Distrito. Uma salva de palmas. Maravilha, pessoal. Bom, esse é um tema também que sempre temos uma nova faceta para explorar. Acho que vai ser interessante os viés, as visões diferentes que a gente tem aqui. Mas antes de começar, como eu sempre faço por aqui, Anelise, conte um pouquinho sobre você, o papel seu dentro da Caixa. Depois a gente faz essa mesma intro aqui para o Gerum e a gente começa daí. Tá joia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Gustavo. Meu nome, sou Anelise Ragone. Eu trabalho na Caixa há 20 anos. Nesse tempo aí, eu trabalhei na área financeira, na área de habitação. Tive uma passagem também pela presidência como secretária-geral do banco. E nesse tempo eu juntei aí uma certa experiência com governança. Hoje estou à frente da governança da TI. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Caixa nesse painel, porque para a gente é sempre um orgulho falar um pouco da Caixa e da preocupação, né, que a gente tem com o nosso cliente, que é um cliente muito diverso. A gente atende toda a população brasileira e é importante a gente ratificar aqui nosso compromisso com a segurança de todos esses clientes. Maravilha. Gerum, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, Bruno. Um prazer estar aqui com você também, Anelise. Eu sou o Gustavo Gerum, sou fundador e CEO do Distrito. O Distrito é uma empresa de implementação de inteligência artificial em corporações, mas nem sempre a gente teve esse papel, né? O Distrito nasceu como uma consultoria de inovação, um player de inteligência de mercado com relação a tecnologias emergentes, a tendências, entre outras coisas. E ao longo do tempo a gente foi acompanhando a evolução não só das tecnologias emergentes, mas do mercado de soluções financeiras, de como que os bancos estavam inovando, como que os bancos estão trazendo tecnologia para dentro da sua realidade e como que o setor financeiro está avançando de uma maneira geral. E acho que esse tema é um tema fundamental, relativamente pouco discutido, né, nos grandes eventos, mas realmente muito importante, principalmente num momento onde a tecnologia está avançando tanto, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele acaba sendo efeito colateral de tudo que a gente vê de avanço, né? A gente tem avanços e a segurança acaba também pagando um pedágio em relação a isso. A própria regulamentação também impõe novas barras sendo subidas dentro desse segmento. Mas para poder setar o pano de fundo aqui, pessoal, eu queria ver com vocês o seguinte: a gente, além das exigências tradicionais de conformidade regulatória do mercado financeiro, né, a gente teve uma série de novas regulamentações e requisitos que foram exigidos ao longo dos últimos anos. Tudo para acomodar também novos entrantes e novas possibilidades de negócio. Na visão de vocês, quais têm sido os elementos, desses novos elementos, né, que mais tem dado trabalho para tanto bancos quanto fintechs? Acho que a gente também pode fazer esse recorte, tanto do lado de banco, como também do Gerum, tendo a expertise junto às instituições financeiras tradicionais e também novatas, né? E qual que é a visão de vocês sobre a escalada do ponto de vista regulatório, né? Como é que vocês estão acompanhando essa progressão ao longo dos anos e os impactos dela para a temática que a gente está falando aqui de segurança e tudo mais? Vou começar com a Anelise. Vamos lá. Nós, apesar do esforço, né, do cumprimento, da eterna vigília, a gente vê com muito bons olhos a questão da regulação. Tenho exemplos assim que mostram a importância para o sistema financeiro de toda a atuação dos órgãos reguladores, né, do órgão regulador.
A exemplo do Open Finance, que num primeiro momento a gente atuava, né, a gente teve uma questão muito complicada, assim, uma dificuldade de implementação técnica, né, pela novidade, e muito focada na segurança do cliente, né, na segurança das informações do cliente. E isso, com o passar do tempo, foi se transformando, e hoje a gente vê que a importância da regulação e da informação para a própria empresa, tá? Então, a Caixa, ela no início, ela foi muito atacada, tá? A gente perdeu muito, a gente foi muito atacada, a gente teve muita dificuldade para fazer essa implementação, mas hoje a gente é um dos bancos com maior consentimento, né? Então, hoje a gente tem que aprender e a gente já tem aprendido isso, de como fazer negócio com essa informação toda que a gente tem dentro do Open Finance, né? Outra regulação que a gente tem muito importante, que a gente viu, que mostra a maturidade do sistema financeiro brasileiro, é a questão da LGPD, né? No início, foi feita para essa questão da regulação do comportamento, ele foi consolidando, virou um pilar de segurança, e hoje a gente tem tratado isso como um negócio dentro do próprio banco. Boa. E Jerum, como é que você tem visto aí, cara, esses desafios para tanto instituições tradicionais quanto fintechs navegarem nesse ambiente regulatório, cara? Legal, acho que essa é uma excelente pergunta, Bruno, porque você tem vários pontos de vista sobre a questão da regulação, né? Tem muita gente que reclama da regulação, ou do avanço da regulação, ou do excesso de regulação, mas, por outro lado, o mercado não teria crescido tão rápido do ponto de vista de inovação em serviços financeiros, em fintechs, né? A quantidade de fintechs que a gente tem hoje no Brasil, se não houvesse regulação. Então, a gente costuma acompanhar várias indústrias, né? Os dados das indústrias e a evolução do mundo das startups aqui no Brasil. E não dá para negar que o avanço da regulação foi fundamental para o avanço das fintechs do Brasil. O Brasil é hoje o país das fintechs, né? Quando a gente olha para a Latinoamérica, quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, a gente tem um avanço bem impressionante do ponto de vista de soluções financeiras que estão sendo exportadas, né, para todo mundo. E isso é devido à atuação ou à mentalidade que o Banco Central colocou lá atrás, né, de primeiro buscar competição, segundo, criar ali os ambientes de teste, de validação, e terceiro, de regular aquilo que estava chegando de novo. Então, a Annalise falou super bem aqui, né? A LGPD foi um ponto super importante e crucial aqui. Opa, uma moça caiu ali. Precisa ver se ela está bem. Desculpa, gente. Então... Tudo bem? Estamos só no fone, mas pode continuar, desculpa. Sem problema. Então, eu estava falando, né, o primeiro LGPD foi um avanço fundamental aqui para direcionar o uso do dado. E não quer dizer que a gente já está maduro em LGPD, né? A regra está dada, mas nem todo mundo cumpre, né? E a gente tem visto aí grandes bancos com problema de vazamento de dados, né? Bancos, instituições financeiras, etc., que é algo ainda bem grave do ponto de vista de segurança do usuário, mas que já mostra que o mercado está com vontade de avançar. E depois a questão do Open Finance, né? O Open Finance, ele já evoluiu muito nos últimos 3, 4 anos, mas tá longe de dizer que é uma solução madura e que a gente já conseguiu tirar toda a vantagem que essa tecnologia, que a regulação permite que a tecnologia gere em favor dos usuários. Então, assim, regulação super importante, avançamos super bem em serviços financeiros devido ao avanço da regulação, e eu acho que o Brasil está na frente, né? A gente é modelo para outros países do mundo inteiro. Então, para as fintechs, acho que isso é positivo, né? Muita gente fala lá sobre o custo de observância, o custo de fazer tudo isso parar de pé. Por outro lado, é a única maneira que a gente tem de construir um mercado que seja sólido, seguro, né? Onde a gente sabe ali que os guardrails foram criados, né? Essa expressão aí mais que voltou aqui à tona, né? Agora com o mundo de AI. Então, acho que é mais ou menos isso, Bruno. Boa. E em termos de conformidade também, a gente vê, tanto do ponto de vista de LGPD e todos esses elementos, impõe sim, né? Eu escuto muito reclamações do lado somente dos menores em lidar com todos esses aparatos de conformidade regulatória, mas eu ainda assim consigo enxergar que eventualmente a gente tem aqui no Brasil, para os novos entrantes, um nível bem mais flexível de conformidade, que de fato permitiu que a gente tivesse esse avanço competitivo
no mercado e fazer com que o Brasil se tornasse um país das fintechs, como você mesmo colocou, né? Mas seguindo nessa linha, eu queria dar uma olhada com a Annelise, a gente pensando no cenário atual de fraudes, né, dentro ali do contexto da Caixa e ameaças cibernéticas que exploram também as jornadas digitais dos clientes em bancos e sistemas de pagamento. A gente tem muita coisa, inclusive, do ponto de vista de engenharia social e coisas do gênero. Quais têm sido os principais desafios enfrentados pelos bancos para alcançar uma experiência digital segura? Tá? Então, olhando aí, somente no contexto da Caixa, que lida, como você falou, com um espectro de clientes super amplo, né? O que mais tem, o que pega mais aí na jornada desse cliente? Você tem que achar aí um mínimo denominador comum para esses problemas, potenciais problemas em relação às jornadas deles, em relação à segurança e tudo mais, né? E quais são os fatores que você entende que são essenciais para que o negócio consiga garantir uma jornada confiável e fluida diante dessas ameaças que a gente vê? Essa é uma característica importante da Caixa. A gente tem 2 setores que são muito atacados, que é o governo e as instituições financeiras. E aí a Caixa se enquadra exatamente nesse contexto, né? De trabalhar com a atividade financeira e também com a questão de pagamento de serviços, né, de programas do governo. Então, é um paradoxo mesmo da gente saber medir o tanto de segurança que a gente vai colocar sem prejudicar essa trajetória, né, que a gente busca da trajetória mais encantadora, mais fluida do nosso cliente. Isso é o nosso desafio mesmo, saber qual que é o ponto ideal. Outra característica, né, até por essa heterogeneidade dos nossos clientes, é que a gente tem vários tipos de cliente e dentro dessa nossa gama de clientes a gente tem desde aquele menos letrado digitalmente até o mais letrado. E a gente tem muita preocupação de atender. Então, assim, você tem a demanda daquele que é mais sofisticado, que é mais letrado, consegue conduzir uma jornada mais desafiadora e o outro com menos letramento e muito suscetível também, né? Então, assim, a nossa preocupação é a experiência dele dentro do banco, a segurança que a gente proporciona dentro do banco e uma outra questão que é também o letramento dessas pessoas, a educação financeira, para que eles não sejam ludibriados de alguma forma. Esse é o nosso grande desafio. E esse o nosso, assim, de vez em quando a gente tem umas discussões, assim, porque a segurança ela vai ser determinada pela área de tecnologia ou pelo gestor, né? Qual que é o nível que a gente tem, um apetite a risco, o apetite que o gestor pretende e que a gente da TI tem que administrar, né? Esse na verdade, não tem uma resposta, a gente tem recorrentes discussões sobre isso e busca pelo equilíbrio, né, no objetivo de conseguir uma melhor trajetória com a segurança que a gente precisa para o banco e para o cliente em si. Hoje a gente diz que segurança ela faz parte do negócio. Né? Hoje você não fala de um negócio sem se preocupar com a segurança que você precisa adequar para o seu cliente, porque hoje de manhã até nas discussões, desculpa me prolongar aqui um pouquinho, foi falado, né, nas discussões, nas falas dos presidentes, da necessidade e do que o cliente ele quer. Hoje ele busca muito a trajetória, mas ele busca muito também a segurança e ter confiança no banco, principalmente. E balancear esses elementos, né, em relação público heterogêneo, né, você tem que ter uma jornada que é simples, fluida, e eu lembro até de outros papos que eu tive em relação, até mesmo ao próprio Caixa Tem, né, que tem que ser, tinha a preocupação de ser um aplicativo leve, que coubesse no celular da maior quantidade possível de brasileiros, e que tinha até componente conversacional naquela época, né, para tentar, porque tinha gente que tinha dificuldade em leitura, analfabeto funcional também, então você ter que tentar ter uma jornada fluida, considerando esse público, e ainda bater no elemento de quanto pesar a mão aqui para não emperrar isso e ainda ter segurança, é
é um desafio, sem dúvida, muito complexo de se obter, né? Mas, bom, pensando agora no Gustavo, a gente sabe que tem questão de conformidade regulatória dentro do segmento, é algo que muitas fintechs têm olhado, tentando ocupar espaços nesse sentido, e também de regtechs que a gente vê por aqui. Você pode traçar aí um panorama evolutivo de como é que esse mercado tem avançado no Brasil, sobretudo de players que estão surgindo para dar amparo nessa parte de conformidade regulatória e de vis-a-vis com o que a gente vê no resto do mundo. A gente sabe notadamente que Israel é um país que tem muita força nesse sentido, mas a gente também no Brasil tem desenvolvido coisas locais interessantes, né? Eu queria que você pudesse dar uma visão geral disso. Muito bom, legal, Bruno. Bom, vou fazer uma comparação aqui, né? Hoje a gente deve ter algo como 1.200 ou 1.300 fintechs no Brasil, fintechs ativas, né? Quando a gente fala fintech, são empresas que têm um CNPJ, que são formais, né? Tem um site, tem um LinkedIn, entre outras coisas, né? Não são só projetos. Quando a gente vai para regtechs, e aqui talvez a gente tenha uma dificuldade de definição do que isso quer dizer, né? Regtech pode ser um subsetor dentro das fintechs, pode ser algo mais ligado à legislação, mais que tangencia as lawtechs, né? Mas devem ter algo como umas 150 ou 200 regtechs no Brasil. E do mesmo jeito que a regulação ajudou as fintechs a crescerem de uma maneira até exponencial nesses últimos 5, 6 anos, né, a questão da regulação, ela dá um certo receio para quem quer fundar uma regtech, né? Você tem uma responsabilidade muito grande. E eu acho que esse mercado poderia ser muito maior, ele tem um grande potencial, mas ele ainda é relativamente pequeno no Brasil. E ele é dominado ou concentrado por algumas empresas que surgiram já há alguns anos, se consolidaram, como a Único, que está aqui do nosso lado, né, e fazem um excelente trabalho aqui de validação de dados, né, de antifraude, ou seja lá o que for. Quando a gente olha para o mundo, obviamente os Estados Unidos é muito avançado nisso, né, Israel também é avançado nisso. Mas é curioso ver que tem poucas soluções que vêm desses outros países e conseguem entrar de uma maneira profunda no mercado brasileiro. Seja porque o Brasil tem as regulações próprias deles e que nem sempre são parecidas com o sistema financeiro internacional, ou por conta das exigências, né, dos próprios reguladores. Então, acho que assim, as fintechs crescem muito rápido, continuam crescendo. As regtechs sempre foram muito mais restritas, um mercado dominado aqui por poucos players, mas muito bons, né? E eu acho que não consigo ver recentemente challengers para esse mercado, né? O mercado vem sendo desenhado por aqueles players que são os que já dominam tradicionalmente o mercado, né? Tem alguns outros surgindo, mas que são financiados ou são frutos de sociedade com grandes bancos ou grandes players do mercado. Mas eu acho que esse é mais ou menos o panorama do setor hoje. E também tem outro elemento da sofisticação que a gente tem também em termos de fraude aqui no Brasil. Sem dúvida. E que muitas vezes, por mais que a gente tenha provedores muito bons, como a gente falou, Israel e Estados Unidos, a dificuldade de entrar aqui no mercado brasileiro e conseguir prover uma solução a contento e a necessidade do que é exigido, esperado pelos players locais, existe esse gap mesmo. O brasileiro é criativo para o bem e para o mal, né? Exato. Então a gente ainda tem essa característica. É isso aí. E, pessoal, agora puxando uma outra vertente desse tópico, né? A gente tem o avanço da inteligência artificial também, que coloca mais uma pedra, mais um elemento complicador nessa equação, né? Ou seja, como é que vocês têm visto aí essa série de ameaças surgindo que usam da IA generativa ou de outros formatos de IA para poder, principalmente deepfake, né? A gente tem muita coisa de deepfake rolando, assustadoras, assim, inclusive furando eu já vi algumas furando a biometria facial e tal, então assim, isso está bem disseminado. Quais são as perspectivas em relação ao combate disso por players aqui no Brasil? E também, se existem outras ameaças que você entendem sobre proteção aqui ao futuro das transações, que vão além disso, né? Eventualmente, eu não sei se vocês estão olhando para coisas como computação quântica e outros potenciais disruptores de mercado. Elise, começando. Então, isso é uma corrida contra o tempo, né? Ao mesmo tempo que a IA traz vantagens e benefícios para a gente também vem se deparando com a forte atuação, né, de fraudes através da IA.
a gente percebe muito como que a IA eles conseguem acabar atuando assim, com ações altamente personificadas, alcançar, como você disse mesmo, as nossas, às vezes, alcançar as vulnerabilidades dos bancos e também a larga escala, né? Se ontem a gente via uma fraude acontecendo de forma localizada, hoje, quando eles encontram uma porta, eles conseguem fazer algo grande e em larguíssima escala. A nossa atuação a corrida é quanto tempo, a gente também tem corrido para conseguir acompanhar o comportamento, né? Quando tem algum comportamento diferente, a gente faz o monitoramento o tempo inteiro. A gente traz também, uma realidade essa questão da atuação, da questão da fraude, e o importante é a atuação o mais tempestiva possível. Eu acho que isso também é um esforço que a gente está fazendo. Assim, a fraude vai acontecendo, o mais importante é o quão rápido a gente consegue detectar e atuar no combate da fraude. Com relação à computação quântica, ela está aparecendo aí, né? Ela não tem a gente ainda não tem essa iminência imediata, mas é uma preocupação e a gente tem que também corresponder na mesma velocidade. A gente já vê um movimento global, né, atuando e já perseguindo e acompanhando esse movimento. E acho que da mesma forma que a IA apareceu aí para o bem e para o mal, eu acho que ela vai aparecer para o bem e para o mal, e a gente vai ter que acompanhar e ganhar essa guerra, né? Sim, sim. E Jerum, o que você tem visto aí da materialização dessas ameaças do ponto de vista de IA generativa sendo aplicada para isso? E, como diz, computação quântica, que ainda talvez seja um horizonte mais longe, como a Annelise colocou, mas eventualmente outros disruptores que você tem acompanhado de perto ali pelo distrito, cara. Legal. A Annelise falou um ponto super importante, né? A inteligência artificial, como toda tecnologia que é muito transformacional, e aqui pode ser transformacional do ponto de vista de mercado, de relações entre pessoas, de produtos e ofertas, seja lá do que for, ela traz coisas positivas e traz os seus riscos, né? Então, do mesmo jeito que os bancos ou as instituições financeiras, ou seja lá quem for, estão usando IA para melhorar os seus algoritmos de antifraude, de predição de fraudes, ou seja lá o que for, você tem muita gente usando pro mal, para poder furar esses mecanismos, né? Então, a parte de clonagem de pessoas, de clonagem de voz, a parte de tentar ferir as senhas, né, das pessoas, né? Engenharia social, né? É bizarro o que os criminosos têm feito para conseguir informações das pessoas que vão levar a fraudar bancos ou serviços financeiros. Então, assim, a IA assim, é uma transformação muito grande para todo o mercado e vai ser usado. O que a Annelise comentou é super importante. O que vale aqui é a velocidade de resposta, né? Toda hora uma porta se abre, aí alguém vem e tem que fechar essa porta. Uma porta se abre, alguém vem e tem que fechar essa porta. Do ponto de vista de computação quântica, eu acho que ainda parece estar um pouco distante, né? Mas a verdade é que a tecnologia evolui muito rápido hoje em dia, né? A gente tem acompanhado muito o poder de performance da inteligência artificial e recentemente teve um estudo que divulgou que avança 4 vezes por ano, né? Então não é mais X vezes ao longo de X anos, são 4 vezes por ano. Então tudo que a gente está fazendo hoje vai ser completamente diferente daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano vai ser brutalmente diferente. E computação quântica eu acho que é uma disrupção tão grande quanto inteligência artificial. Eu não sei nem se a gente está preparado para imaginar o que pode acontecer a partir do momento que vier a computação quântica, né? Então, ao mesmo tempo que é animador do ponto de vista de, né, capacidade de processamento e de encontrar novas saídas, né? E como que isso pode afetar os estudos clínicos, estudos de medicamentos, criptografia. Por outro lado, vai trazer um monte de ameaças que a humanidade vai ter que fechar as portas de novo, né? Sem dúvida. E outro ponto, acho que muita coisa tem sido falada aqui no evento sobre toda a era agêntica, né, de agentes de AI e tal. A gente
parei para pensar assim, talvez no lado positivo, cara, obviamente tem várias coisas interessantes e vários elementos de como a regulação vai trabalhar isso vão entrar em xeque. Mas talvez a gente não esteja pensando num agente negativo. Imagina se o cara faz um agente fraudador. Né? Você tem um agente para te ajudar a fraudar e fazer isso em larga escala, como a Annelise falou. Enfim, é uma fronteira que a gente, se a gente aplicar isso para o lado do mal, certamente, enquanto a gente está discutindo aqui todos os benefícios, tem alguém em algum lugar desenvolvendo isso para poder, enfim, causar mal e a gente tem que estar preparado para isso também. Sem dúvida. E isso é uma coisa que já está acontecendo, né, Bruno? Porque toda vez que você tem um vazamento de dados, né, você vaza... Recentemente tiveram uns players grandes financeiros que tiveram casos de vazamento de dados. Os criminosos começam a encontrar as pessoas certas, com o e-mail certo, sabe qual é o comportamento da pessoa, sabe aquilo que ela está consumindo em algum lugar, sabe qual é o produto que ela gosta. Então toda essa engenharia social, ele consegue fazer comunicações hiperpersonalizadas que fazem com que aumente a chance da pessoa cair naquele phishing ou naquele mecanismo de fraude, obtenção de informações. E isso tudo é feito de maneira automatizada, né? Toda a hiperpersonalização vai ser feito com IA, vai ser feito com agentes, né? E às vezes você tem até mecanismos conversacionais para extrair essas informações das pessoas. Então é o que você falou, assim, o avanço da tecnologia, ela gera muitos problemas, assim como gera muitas soluções, né? Talvez o próximo tema que a gente vai estar discutindo aqui ano que vem é fraude hiperpersonalizada, né? Vai ser um pouco nessa linha. Pessoal, a gente está chegando no final. Quero agradecer muito a participação de vocês. A salva de palmas aqui para os nossos painelistas. Vai ter aqui um QR Code também para avaliação dessa sessão. E essa é a última sessão do dia. A gente se vê novamente amanhã, às 10 horas, para poder reiniciar as atividades da Arena Fintech no segundo dia. Forte abraço, pessoal, e até breve. Obrigado. Tchau. Tá joia. Obrigada, gente. Até logo.